Se você não começar a trabalhar o elemento pessoas muito forte dentro da sua organização, seguramente pode ser que você vai deixar de crescer por não ter pessoas. Você vai ter máquinas, você tem prédio, você tem uma marca, mas você não tem pessoas para operar. E a gente observa isso muito aqui na região. Aqui nós temos pleno emprego. Então, como que eu atraio e retenho talentos? Realmente dando importância para cada um deles. Eles se sentindo parte do negócio. E eles se sentindo parte do resultado. Pode ser que no passado aqui, eu volto a dizer, eu não sei, o resultado era da direção ou do dono, né? Não, o resultado eu acredito que são das pessoas. Uma gestão colaborativa, ela é muito mais eficiente do que uma gestão única e exclusivamente analítica e verticalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo Daluz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje, para o nosso bate-papo, temos Frank Correia, CEO da Vank SA, uma das mais tradicionais indústrias brasileiras. Ele, com mais de 28 anos de atuação no setor de bens de consumo duráveis, Frank liderou transformações profundas em modelos de negócios e performances em diversas regiões da América Latina. Hoje ele comanda uma das indústrias mais longevas do país, que, dica-se de passagem, tem mais de 100 anos, são 106 anos. 106 anos, esse ano nós completamos 107 anos. 107 anos de história, guiando a Vank por um novo ciclo de inovação e crescimento. E interessantíssimo isso, falar de um novo ciclo de inovação para uma empresa de 107 anos que já passou por tantas pequenas inovações, grandes movimentos. Tu vem com um desafio bem grande, né? Seja muito bem-vindo, Frank. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para a gente bater esse papo aí pela manhã, para conversar um pouquinho aí do que nós estamos fazendo e, obviamente, um pouco da nossa experiência. Legal, seja bem-vindo. Acho que, antes de mais nada, o que chamou a atenção do pessoal foi os movimentos que vocês estavam fazendo, liderados por ti, em cima de rebranding, em cima de cultura interna, empresa, a ideia de ter o cliente no centro e não o produto no centro. Acho que foi uma característica muito forte. E todo esse movimento que tu fez em uma indústria de mais de 100 anos, com 3 anos de atuação dentro dela, né? Então é um movimento muito forte, um movimento grande. Como que foi isso no início? Por que tu viu isso no início? Como que foi tua trajetória até chegar na empresa também? Se tiver como contextualizar um pouquinho. Então, falando rapidamente sobre a minha trajetória, comecei a trabalhar muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, que na minha época começava nessa posição. E aí eu tive o privilégio de trabalhar como office boy dentro de um grupo muito grande, que era o Grupo Itamaraty, na presidência e na diretoria. E esse meu contato, tanto com a presidência como a diretoria do Grupo Itamaraty, obviamente, me fez sempre olhar para frente, aprender com eles e falar, poxa, um dia eu quero também chegar nessas posições. E aí, como todo profissional, eu preciso também ter como que eu posso te dizer, não é um coaching, mas eu tive uma chefe que me orientou muito quando jovem ainda, né, em buscar conhecer modelos de negócio, né, e ter ciclos dentro de companhias distintas para que esses modelos de negócio pudessem me trazer uma formação, porque o que traz formação profissional, obviamente tem a parte técnica, que é você estudar, mas é a vivência, o dia a dia, entendendo o negócio, né, e aprendendo com as pessoas. Então ela sempre me orientou de uma forma muito positiva, e aí eu tive o privilégio de passar por diferentes companhias e diferentes segmentos. Então trabalhei na indústria da construção civil, trabalhei na parte de serviços em auditoria, trabalhei na indústria farmacêutica, que foi uma grande experiência. Foi aí que eu comecei na área comercial, foi a minha escola de área comercial e de gerência de produto que envolve marketing. Nessa época eu estava cursando
o meu curso de administração e marketing, e posteriormente eu entrei no mundo dos bens duráveis, e aí eu não saí mais dos bens duráveis, o que mudou foi segmentos. Trabalhei muitos anos no segmento do mundo de ferramenta, com a Kärcher, posteriormente os Husqvarna, que é uma empresa sueca que faz as motosserras, roçadeiras, e depois eu vim agora para o mundo de linha branca, que é um novo segmento, é um mercado totalmente distinto. Entretanto, existia um sonho lá atrás de trabalhar nesse mercado de linha branca, porque às vezes as pessoas perguntavam, qual é o mercado que você deseja trabalhar? Eu falava, o mercado que me atrai é o mercado de linha branca. Mas por quê? Porque eu observo o mercado de linha branca que as pessoas vendem produto, e no meu ponto de vista está faltando vender conceito. E eu acredito muito na venda de conceito junto com o produto, porque para mim o produto é o meio, ele não é o fim. Então, de uma forma de você jogar para o universo, acabou vindo a Vanke. A Vanke é uma empresa, como você comentou, de 106 anos, né? Em outubro desse ano a gente vai completar 107 anos. Então, é uma empresa bem longeva e que passou por diversas transformações, né? É uma companhia que está na 4ª geração, é familiar e tem essa cultura familiar muito forte, que eu gosto, e é importante, é aderente aos meus valores também. E aí entrei na Vanke justamente para começar a fazer essa transformação do que eu acreditava. E aí, como nós estávamos conversando um pouco, né, antes, nós começamos a trabalhar na Vanke primeiro o nosso entendimento, qual é o nosso posicionamento dentro do mercado, né? E aí dentro desse posicionamento do mercado, feito esse entendimento dos acionistas, a gente começou a trabalhar as nossas estratégias para desenvolvimento. E aí dentro dessas estratégias passava obviamente pelo o rebrand da marca. A gente precisava remodelar a nossa marca. Não é que a marca não funcionava, mas era uma marca que ela não estava sendo percebida pelos novos consumidores. E eu, como gestor, a minha obrigação é levar a longevidade da companhia, né? Que ela possa perdurar por mais 100 anos. Sim. Não vou durar tudo isso, mas que possa durar mais 100 anos e para as futuras gerações e, obviamente, para a sociedade. Dito isso, a gente trabalhou a marca para justamente começar a atrair novos consumidores mais jovens para os nossos produtos atuais, né? E aí dentro disso foi fundamental trazer o conceito de Customer Centric. Por que o Customer Centric? Porque foi o segundo pilar que a gente começou a trabalhar, que foi a parte de desenvolvimento de produto. Ter uma marca jovem, que ela é percebida dessa forma, por mais que é uma marca que tem 100 anos, mais de 100 anos, né? Começamos a remodelar os produtos dentro da nossa categorias atuais, que é o nosso H1, né? Então, olha, dentro das categorias atuais, nós queremos ser percebidos não só como marca, mas também como produtos mais inovadores, mais modernos do mercado, né? No final do dia, a gente queria lançar uma lavadora semiautomática que ela se apresentasse como uma lavadora automática, mas no final do dia a aplicação dela é de semiautomática, que é uma classe consumidora de um poder aquisitivo mais baixo. Mas isso é muito bom, por quê? Porque foi a visão do consumidor. O consumidor, por mais que ele não tenha um poder econômico tão grande, ele quer comprar uma lavadora automática. Então, se a gente se aproximasse da parte aparente de produto, eu tinha certeza que a gente ia começar a converter mais. E isso está acontecendo. A gente conseguiu lançar o ano passado uma nova linha de produtos, de lavadoras, uma plataforma nova. E essa plataforma é produzida aqui em Santa Catarina, em Dayal, onde fica a nossa indústria, a nossa fábrica. E esse produto está no mercado faz 7 meses. Então é um produto que ainda está maturando no mercado, mas a gente já observa que ele vem numa ascendência de venda, de sellout, né? E isso também nos possibilitou inovar e buscar, com o entendimento do nosso posicionamento, o que nós precisamos fazer para diversificar, né? Colocar um pouco de diversificação no nosso negócio para não depender só das categorias atuais e só da mesma distribuição. A gente abriu uma fábrica
no início de 2023, no Nordeste, iniciamos a produção no Nordeste de lavadora. Começamos com um produto, 4 meses depois, começamos a fazer 2 capacidades de lavadora, e aí, posteriormente, no ano passado, em agosto, nós fomos a primeira indústria do Nordeste de lavadora semiautomática a produzir 4 capacidades. Podemos produzir até 5 capacidades de quilagens, né, de quilos. Qual o tamanho desse parque fabril no Nordeste? Nós estamos agora, atualmente, são 3.500 metros aproximadamente. Uhum. Então é bem enxuto, mas a gente tem uma rotatividade bem interessante lá. Não conheço como que funciona a logística interna dessa produção, mas realmente... É bem verticalizado, é 100% verticalizado. É realmente para trabalhar com uma estrutura compacta, verticalizada, e obviamente tudo por push, né? É o mercado que vai demandando e vai puxando. Sim, é aquela logística rápida, cross-docking, fica pronto, já distribui, já... Isso, a gente já vai organizando as programações com os nossos clientes, e aí dentro das programações a gente vai organizando a produção e já fazendo as entregas. E falando para distribuição, para o sellout lá, quem que são os lojistas aqui que distribuem? Aqui na parte de... Vocês trabalham com lojas menores? Nós trabalhamos os nossos clientes regionais, né? Nós não atuamos na Praça de São Paulo, que lá em São Paulo, sim, nós temos 2 players no mercado que detêm uma fatia muito importante de eletrônico, que é a Casas Bahia e Magazine Luiza. Uhum. Só que nós não atuamos no mercado de São Paulo, não atuamos porque não conseguimos chegar competitivo lá por uma questão também de ST e a questão do frete, que ele, na composição do custo, complica muito. Uhum. Então a gente trabalha nossos clientes regionais, que são os formadores de opiniões. Então, dando exemplo aqui de Santa Catarina, o Queires, todo mundo conhece. Quando a gente vai para o Paraná, nós temos Gazin, MM, Multiloja, né? Entre outros clientes, né? Que são esses clientes regionais grandes. Lá no Nordeste nós temos clientes que, olhando por estado, que são formadores de opinião também, que aí nós temos uma Zenir, nós temos uma Solar, nós temos uma Milena, nós temos uma Laser, entre outros, né? Temos um cliente muito, muito forte lá no Nordeste, que é o Armazém Paraíba. É um cliente muito forte na região e está na Paraíba. Então a gente vai organizando dessa forma e depois nós entramos, obviamente, no pulverizado, que são o pequeno magazine. O pequeno magazine é muito grande no Brasil, ele tem muitos pontos de venda e aí nós entramos dentro desse pulverizado também. Eu achei interessante, tu comentou antes ali, eu queria entender essa tua visão. Trabalhou em multinacionais e hoje, na visão de uma multinacional, a Vanke ela é muito regional. Ela é uma empresa que atua muito aqui. Sim. E tu comentou que não teria punch suficiente, às vezes, de investimento, capital e tudo mais, para competir com essas grandes empresas multinacionais. Quando eu quis dizer isso, se dizer no segmento assim, quando a gente olha as categorias de produto, categorias massivas, hoje nós como companhia ainda não temos a musculatura suficiente para competir em categorias massivas, né? Pode ser tanto com multinacionais como nacionais. Nós temos grandes players nacionais aqui que atuam em mercados massivos, em categorias massivas, mas a Vanke ainda ela não tem essa estrutura. E aí, entrando no detalhe, porque eu sou questionado frequentemente por alguns varejistas, a Vanke tem no plano fazer lavadora automática? Eu falo, não está no nosso radar fazer lavadora automática, porque é um mercado massivo, tem 2 grandes players que detêm aí mais de 90% do mercado, e são players que são multinacionais, que têm o quê? Uma cadeia de suprimento global, né, e que consegue redear a sua operação. E como nós, uma companhia nacional, vamos conseguir competir e ser competitivo com empresas como essa que detém
uma parte muito importante do mercado. Não estamos falando que eles têm 50% do mercado, nós estamos falando de 90% do mercado. Então eles trabalham ali para defender muito o seu espaço e obviamente quem quer entrar, eles não querem dar espaço, mesmo que se tiver que colocar dinheiro na frente. Uhum. E como que eu vou competir com isso? Não faz sentido, entendeu? A gente Sim. é uma companhia nacional, né, que atuamos no mercado só do Brasil, exportamos um pouco, exportamos para o Paraguai, mas o Paraguai tem uma similaridade muito grande de mercado com o Brasil, então faz sentido o nosso produto lá. Entretanto, nós estamos olhando e mirando outros mercados na América Latina, pela minha experiência, para poder começar a desenvolver a categoria de lavadora semiautomática. Então, nosso foco está o quê? Olhar para os mercados de nicho, de baixa penetração, e ver aonde estão essas oportunidades e, obviamente, essas oportunidades gerar valor para a companhia, para que lá no futuro pode ser que mude a nossa estratégia, daqui 10, 15 ou 20 anos pode ser que mude. Mas hoje, olhando a um horizonte a longo prazo, não faz sentido para a Van que está em categorias massivas. Sim, e isso conforta os nossos concorrentes. Sim, eu queria fazer o exercício inverso, para mim ter a tua visão, porque eu não tenho essa visão internacional do negócio. Se você fosse diretor, estivesse agora como CEO de uma dessas que detém 90% da fatia de mercado, e você visse que a Van está crescendo, está ganhando corpo, aquela questão de dentro para fora, tomou a região sul, começa a subir, começa a entrar por São Paulo, por regiões mais Ribeirão Preto, tem uma visão mais estratégica de fora, daí para dentro, para entrar. Qual seria a tua atuação em cima desta empresa que está tomando o mercado? Então, é que assim, nós não competimos diretamente. Uma lavadora, falando especificamente da lavadora automática para semiautomática, elas não se competem diretamente no meu entendimento. Uhum. O que acontece com esse produto? O nosso produto, a lavadora semiautomática, isso é cultural, tá? Se vende muito bem no interior. Por quê? Porque você tem uma sujidade maior, tá? Então o nosso volume de negócio está maior no interior. Não nosso, do mercado como um todo, tá? E aí o que eu quero dizer no final do dia? Nós vamos entender, através do Customer Centric, o consumidor. Pô, o que você precisa de uma lavadora semiautomática? Quais são as suas necessidades? O que eu posso fazer de melhor para você no produto? Além, obviamente, que a gente queria levar a questão de inovação no designer, focar nas aplicações do produto, porque, volto a dizer, quando você foca nas aplicações, você está focando no conceito, em vender a aplicação, e não vender produto. O produto é o meio, né? Sim. Então, e não o fim. E aí, o que nós fizemos? Com esse entendimento, a gente entendeu no interior como se usa, qual que é o conceito? As pessoas fazem a pré-lavagem de roupas, panos de chão, vamos dizer assim, a parte de tecidos mais rústicas também, eles fazem a pré-lavagem numa semiautomática e finaliza numa automática. Por quê? Porque as pessoas moram em casa, elas têm espaço. Inclusive reutiliza a água da semiautomática, às vezes, para lavar um quintal. Esse é o dia a dia das pessoas que usam a lavadora semiautomática no interior. Ela não usa a lavadora para lavar a sua roupa e finalizar a sua roupa. Isso eu estou falando do mercado do sul. É diferente do Nordeste. Nós temos vários Brasils dentro de um Brasil só, né? No Nordeste é para lavar a sua roupa. Mas aqui, olhando o sul, é totalmente diferente. Então, não se compete diretamente. Agora, como um CEO dessa companhia, olhando o movimento do mercado do Brasil, entendendo o movimento do mercado do Brasil, posicionamento, porque aí tem muito questão de posicionamento de marca. Eu sempre trabalhei em empresas premium, né? Essa é a primeira empresa que eu trabalho que é de linha branca, mas nós estamos segmentados aí no mercado popular, né? Que não é um mercado premium. Não faz sentido. Olhando uma empresa como o Whirlpool, como o Brastemp, ter categoria de semiautomática, porque são segmentos premium. Eles não focam nisso, né? Um pouco da minha experiência. A não ser que o mercado mude muito e, de repente, faça sentido lá na frente para eles. Mas acho muito difícil. A casa matriz
tanto na Suécia como nos Estados Unidos, fala isso não é o core da empresa. Mas aumentando o índice de pobreza num país, por exemplo, tendo mais dificuldades econômicas, não tende-se a um movimento maior de compras de produtos de determinada classe? É que assim, se você pega a penetração de lavadora automática no mercado, ela é muito alta. Por mais que você tenha esse aumento da pobreza, dificilmente vai impactar tanto no seu volume. Porque o que acontece? Você também atua dentro do seu segmento de price e de mix de produto, geralmente, né? Não sei como eles trabalham lá, mas você organiza também a sua régua de produto, tanto para crescer o ticket médio e não para reduzir. Porque você ter redução de ticket médio, seguramente você está tendo uma redução de geração de valor, de rentabilidade dentro da companhia e, obviamente, de lucro. Muito bom. E esse conceito de o rebranding, por onde tu começou? Começou com pesquisa com os fundadores? Como foi esse passo a passo? Porque as pessoas imaginam o rebranding como mudar logo, ou mudar a cor, né? E ela é muito mais profunda que isso, né? Sim. Como começou? A gente começou tudo pelo entendimento do posicionamento e a nossa proposta de valor. Feito isso, quando a gente tinha isso muito claro, e a família, os acionistas, né, que são os acionistas da companhia, comprou a ideia, chegamos até aqui, legal, tá tudo certo. Mas nós queremos dobrar o tamanho dessa companhia e queremos depois voltar a dobrar o tamanho da companhia, né? O primeiro passo era nos próximos 5 anos dobrar o tamanho da companhia, conseguimos fazer em 3. Então, a gente precisa inovar na marca. A marca, ela tá, como que eu posso dizer? É uma marca que está muito desatualizada, né? Aonde ela está muito conectada com gerações antigas, que são gerações muito importantes para a marca, são ainda muito importantes, tá? Mas, se nós queremos se manter no mercado, nós precisamos conversar com as novas gerações, né? E as novas gerações que são consumidores da nossa marca por essa tradição das gerações mais antigas para as novas gerações, bem como também as gerações futuras que vão vir. Então aí foi feito todo esse trabalho, né, de desenvolver uma marca sem perder as características de valor, de tradição, porque é muito forte na nossa região. E como país também, né, a gente tem ainda muito isso forte, a família, tudo. O principal valor do latino-americano é a família. Então a gente manteve esses conceitos dentro da marca, que é muito importante esses valores, e trouxemos toda a parte de inovação no designer da marca, né? E aí tem o nosso novo W lá. Se você observar as marcas que a Vanke desenvolveu ao longo do tempo, nós tínhamos um W estático, e o nosso W agora, ele está em movimento. E nós mexemos com o quê? Nós fazemos lavadoras de roupa, nós mexemos com água. Água sempre está em movimento. E aí se pluga toda a nossa comunicação em movimento. E isso faz o quê? O que as gerações são? São movimentos. Cada geração tem o seu movimento. Então a gente quer ter uma marca que sempre está em movimento para se conectar com essas novas gerações. Com os produtos atuais, bem como o que nós temos dentro do nosso planejamento estratégico lançar ao futuro. Porque tem novos produtos que nós vamos lançar. E aí nós vamos começar a abordar ainda mais novas gerações. Nós começamos com um produto ano passado, que foi uma secadora de roupa, tá? Imagina, a Vanke sempre estava acostumada a vender produtos para a classe CDE. Nós lançamos o ano passado, isso foi um projeto bem agressivo, dizendo assim, né? Bem forte para nós, onde nós tínhamos um posicionamento de marca, um posicionamento de produto para a classe econômica, e lançamos um produto onde a gente pega a classe média, alta, considerando o Brasil, média, alta, que é uma secadora de roupa, mas de piso. Existe na região a de parede, que é de baixo valor agregado,
nós lançamos uma secadora de roupa de piso, um produto que nós estamos falando acima de R$2.000. Lançamos esse produto ano passado e a nossa dúvida era, a marca está há muitos anos, décadas na lavanderia, eu não tenho dúvida que vai tracionar o produto. A minha única dúvida é como nós vamos ser percebidos por essa nova classe de consumidores, porque nós nunca conversamos muito com essa classe. Nós conversamos mais com a classe CDE. Né? Como que vai ser esse movimento? Aqui nós vamos ter que trabalhar muito bem para poder converter isso em venda. E nós tivemos muito sucesso. Nós lançamos o produto, a marca tracionou, porque aí já entrou com a nova marca, uma marca mais jovem, mais moderna, se conectando com esses consumidores, né? Fazendo conexão com o novo layouts de lavanderia que nós temos, porque também tudo teve evolução, né? Sim. Aí tem até uma história legal, como foi desenvolvido as nossas novas lavadoras, que se você me permitir eu conto um pouco. Mas aí a gente pegou, lançou esse produto e o produto tracionou muito rápido. Então nós temos o concorrente A, B, C, né? E o nosso concorrente C, a gente observou que a nossa marca traciona mais do que eles, porque a marca deles não tem aderência no mercado brasileiro ainda. Então a nossa marca está tracionando muito mais rápido. É engraçado que geralmente é mais difícil tu estar numa categoria abaixo e querer subir do que o contrário. Do que o contrário. É. Só que é o risco, né? Quando você está em cima e descer, que eu trabalhei em segmento premium, se você não organizar isso muito bem e limitar o quanto isso vai participar do seu negócio, você destrói negócio muito rápido. Ao contrário, não. Você gera valor muito rápido. Eu pegando um gancho, obviamente dentro da nossa realidade de estrutura, a gente fez isso. A gente começou atendendo empresas menores, a gente tinha negócios menores, ticket médio mais baixo, estava se construindo tudo muito que a gente queria, e a gente queria dar espaço para atender empresas maiores. Então toda a questão do conceito, do posicionamento, de como o mercado via a gente, de como a gente se conectava com executivos, para nós era importante. Só que a gente estava maturando como a gente ia fazer isso. Só que a gente fez o quê? A gente foi para o público de cima, né, empresas maiores, só que a gente esqueceu que a gente tinha uma operação só. E aí a gente viu como a operação impacta na mudança de classes ali, né? Então a mentalidade da operação não era só sobre a marca. A mentalidade da operação para atender esse novo público tinha que acompanhar junto. E até o approach, né? O approach do negócio é distinto, o como você comunica é distinto. Por isso que aí entrou, vamos organizar primeiro a marca, porque a marca, né? E isso é um conceito também agora muito forte na Vanke. Marca é o nosso principal ativo. Não são as máquinas, não são os prédios. É a marca, né? Então, marca ela tem um valor intangível muito grande. As pessoas, mais e mais, elas compram e buscam marcas. E quando, olhando para gerações futuras, se você conversa bem com essas gerações futuras, se você conecta bem com essas gerações futuras, elas se conectam com a marca e você começa a ter uma fidelização maior. É um pouco diferente do passado. No passado você tinha muitas marcas, e aí você viu as empresas se fundindo, e aí as marcas, olhando para o mercado de eletrodomésticos, não são tantas assim. Nós não temos tantas marcas. Olhando mais para o segmento de eletrodoméstico. Se nós olharmos de linha branca, quantas marcas nós temos? Não são tantas. Entendeu? Então, a gente precisa se conectar muito bem com essas novas gerações. Sem esquecer, obviamente, as gerações presente e a passada, mas temos que olhar para o futuro se nós queremos crescer. Então a gente organizou muito bem a nossa marca para ela justamente ir nessa direção de se conectar, e a gente obviamente com a marca poder abordar novas classes sociais. E por que isso? Para diversificar o nosso negócio. Como eu comentei lá atrás, nós somos ainda uma empresa de nicho, porque atuamos em categorias de nicho, né? Tínhamos uma distribuição de nicho, agora não mais. Isso a gente conseguiu quebrar. A nossa distribuição hoje ela é melhor do que era 3 anos atrás.
Então a gente tem menos dependência, isso é muito bom para o negócio, mas a gente precisa crescer em novos produtos para conseguir ir diversificando, e obviamente esses novos produtos ele tem que estar aderente a novas classes sociais, não só as classes atuais, mas também com novas classes, bem como também a novos mercados para seguir aumentando a nossa distribuição. É por aí que vai a nossa estratégia. Perfeito. E nós temos, eu estava conversando com o Vigers, como você tem uma dificuldade grande quando você fala de inteligência de mercado para a parte de consumidor final. A gente fala isso muito, a gente trabalha, vamos buscar novos distribuidores para a indústria. É muito bom. É um projeto muito gostoso, porque a gente consegue mapear o mercado de uma forma mais assertiva. Mas quando a gente cai nessa parte final, de dado final, de consumo final, é uma área bem complexa. Não sei se você já tem a parte de inteligência de mercado desenvolvida lá dentro. A gente tem algumas informações de mercado que nós trabalhamos, e tanto em conexão com nossos parceiros, nossos clientes, bem como também os nossos fornecedores. A gente não usa só geralmente a indústria foca muito em GFK e sellout. É uma boa métrica, você tem um número, você tem um racional ali do que está acontecendo. Mas eu gosto de, além de olhar esses números, que é focado mais no sellout, eu também gosto de comparar esses números com o que realmente está entrando dentro do mercado e, obviamente, com o que os nossos fornecedores trazem de informação também. E ali eu faço um cruzamento para entender como que o mercado está se desenvolvendo. Mas essas informações ainda são dependentes dos distribuidores do produto de vocês? Sim, se o distribuidor não passar lá, por exemplo, para uma GFK os dados, nós não temos as informações. O importante dizer é que o GFK, ela é uma estatística que ela não pega 100% do mercado. Elas pegam os grandes varejistas. Mas como a gente falou, parte importante do mercado é o pulverizado. Sim. E o pulverizado não tem esse dado. Obviamente são dados estatísticos, ele explode o número e dá a base que seria o volume total do mercado. E como está segmentado ali por marca, por price e por região. Volto a dizer, é um número, é uma boa métrica, melhor do que não ter nada, mas você tem uma informação. Mas você tem gaps de dados quando você cruza esse dado de olhando o mercado para fora, sellout, com o seu fornecedor, que seria ali a parte de produção. Né? O quanto realmente está produzindo desse produto, considerando o que é venda mais estoque, porque sempre também tem o estoque dos dois lados, tanto do varejista como o estoque da indústria. Sim. Então a gente faz essa análise e olha, o mercado é tanto, e a gente observa que existe um gap significativo. E não existe geralmente a parte produtiva, o que está se produzindo é maior do que se fala no GFK. E seguramente o gap de número está no pulverizado. Sim. E que é uma gestão, a gente pega pequenos magazines, a gente vê que não tem uma gestão eficiente dentro desses negócios específicos, o que deve prejudicar um pouco também esse quesito coleta de dados, trabalho de marca, trabalho de venda do produto de vocês. Que o pequeno, na verdade, o dono, a família ali que trabalha junto com o dono, ele acaba fazendo compra, venda, tudo. Eu estou falando do pulverizado mesmo. Sim. Então, ele tem pouco suporte de sistema, de tecnologia para ajudar ele na compilação desses dados. Eu tentei achar enquanto tu falou ali, mas não consegui. Eu tinha visto uma reportagem sobre empresas de mercados de venda de eletros, móveis e tudo mais, empresas menores, que estão entre as empresas que mais fecham, que iniciam e mais fecham. Dentro do ciclo de 5 anos, né? Dentro do ciclo de 5 anos, por conta de inovação e gestão dentro dos negócios. Por uma margem que aparentemente não é tão alta, e perde-se muito mercado para esses grandes, que é Kerish, dentre outros, né? É muito difícil competir de frente com eles, né? É verdade. Não sei, e referente ali à questão de cultura interna, quando a gente fala em rebranding,
Eu não vejo trabalhar rebranding sem trabalhar cultura. Vocês fizeram primeiro o trabalho da cultura, ou o trabalho do rebranding, ou os dois juntos? A gente é preto com lista branca, branco com lista preta? Nós fizemos três coisas juntos, né? Nós fizemos o rebrand com o lançamento de novos produtos e, adicionalmente, o fortalecimento da nossa cultura, né? A cultura Vanke, ela já era uma cultura muito forte quando eu cheguei na companhia. Como é uma companhia centenária, tem pessoas que trabalham 30 anos, 25 anos, 20 anos dentro da companhia. Então eles têm essa cultura. Só que o que nós fizemos em cultura? Pô, legal, vamos absorver a parte boa da cultura, né? A parte que tem conexão com a família, né? Que são os sócios da companhia. Mas dentro disso vamos levar uma cultura de excelência. Vamos trazer esse novo padrão de cultura, que é a cultura de excelência. Por quê? Porque eu preciso ter excelência no que eu faço. Não adianta eu ter a cultura pragmática, mas que ela não funciona mais no mercados atuais. E não se conecta com o mercado, com os clientes. Porque a cultura ela transcende, né? Ela se conecta com os clientes, com os mercados. Então, nós estamos nesse processo, nós começamos o ano passado, estamos fazendo um trabalho muito forte na parte de cultura, de excelência, tá? Eu acredito muito nisso, eu vivi já isso dentro de outras organizações, e quando você tem isso bem difundido dentro de uma organização, estou falando por experiência própria, é impressionante o crescimento que você traz para a companhia. Porque no final do dia quem faz a companhia são as pessoas. E se as pessoas realmente respiram, transpiram a cultura de excelência, que vai além de simplesmente ter uma cultura, né? Que às vezes as pessoas caem em palavrinhas. Sim. Lá não, a gente faz um trabalho de cultura, além de um trabalho de cultura, e está acontecendo agora. Como a gente fortalece? Nós temos algumas atividades não, desculpa a palavra, depois nós O que nós fazemos com a parte de cultura? Nós temos lá algumas dimensões que nós temos que trabalhar, tá? Então vou dar disciplina, senso de dono, isso não é novidade para ninguém, mas como nós trabalhamos isso? Nós trazemos a segunda linha, gestores, a multiplicar isso para a terceira, quarta linha. Como? Com vídeos dentro da empresa, com, obviamente, palavras que são chaves para aquilo, frases que são chaves, e isso fica dentro da organização, toda a empresa, toda essa comunicação, por um mês. E aí a gente vai trocando cada elemento da cultura para a gente ir formando as pessoas. Isso é um trabalho de longuíssimo prazo. Ninguém sai de uma cultura assim de excelência do dia para a noite. Então, um trabalho de longuíssimo prazo. E nós estamos desenvolvendo isso dentro da organização, para a gente difundir essa cultura de excelência. Porque, como eu comentei, quem faz o resultado são as pessoas, e se as pessoas elas entendem o seu papel dentro do negócio e o como ela contribui, para mim isso é muito importante. Eu tenho reuniões trimestrais que eu vou apresentar o resultado do trimestre para toda a organização, desde a pessoa que monta uma lavadora até o gestor. Apresento os resultados para eles e mostro dentro dessa apresentação a importância de cada um dentro daquele resultado que nós tivemos dentro do trimestre. E aí abordo os pontos de cultura, o quanto a cultura está nos impactando e o quanto a gente tem que seguir fomentando esse trabalho a longo prazo. Então, começamos o ano passado, tá? Foi mapeado dentro disso a questão de fortalecer a nossa cultura de excelência. Nós estamos fazendo esse trabalho, um trabalho que começou e não acaba mais. Eu sempre, no início, quando falava em cultura, para mim eu tinha dificuldade de entender como a gente cai em missão, visão e valores, que para mim hoje a gente não tem aqui dentro. A gente tem meta e propósito, mas são coisas e pilares que a gente utiliza para nortear nossas decisões. Então eu tinha muita dificuldade em pegar isso e falar assim, não, a cultura ela está aqui. E aí a gente pegou conhecimento externo, né? Então sentimos que estava faltando esse conhecimento aqui. E
como que a gente fez? A gente pegou exatamente muito próximo do que foi a primeira pessoa que eu ouço a comentar que fizeram dessa forma também. A gente definiu palavras gatilhos que a gente utilizava em todas as reuniões. Isso aí. Então, os gestores com seus liderados, tudo mais, essas são as palavras que em algum momento elas têm que estar na reunião de vocês. Não sei como vocês vão colocá-las ali, mas construam a narrativa com este pensamento aqui. E isso foi construção de cultura. E eu vejo que é difícil a gente tangibilizar isso, né, e transformar isso em algo real dentro da empresa, porque a maioria das pessoas fala, a gente tem uma cultura muito boa aqui dentro. Se tu ficar, esse dia veio o pessoal da Azimuth, se eu não me engano aqui, ficaram sentados aqui na frente, na sala de espera, no sofá de espera aqui. Acho que passou umas 20 pessoas por eles. Todo mundo ofereceu café, todo mundo perguntou se eles estavam bem, queriam água, já foram atendidos. Então nós temos muito essa preocupação aqui dentro. E a gente nem percebeu que isso foi construído. Mas isso foi construído com essas pequenas reuniões, quando a gente falava que excelência era importante, quando a gente falava que educação era importante, fazer as pessoas se sentir bem era importante. São os rituais, né? Como eu estava comentando. A gente definiu os gatilhos, né? Que é a nossa primeira dimensão. E aí, dentro desse gatilho, como eu comentei, foi feito um trabalho muito forte com os gestores, a segunda linha, e a direção. Tá? Feito isso, o que nós estamos fazendo agora? Que foi o semestre passado. Esse semestre, agora nós estamos começando a difundir isso. Nas nossas reuniões já estamos colocando, já pontuamos com feedback. O feedback tem que ser claro e na hora, no momento. A gente dá, nós estudamos isso lá atrás, nós temos que ter essa conduta, essa forma de trabalhar, porque é isso que acreditamos, foi o que nós acordamos. São acordos, tudo são acordos. Pô, é verdade, aí você começa a trazer todo mundo para o mesmo alinhamento, né? As pessoas começam a trabalhar de forma mais sincronizada. E agora essa segunda parte é começar aquilo que nós estamos fomentando, né, dia a dia, transpassar para as linhas de baixo, para eles poderem entender. Então, eu costumo dizer, a importância de uma pessoa que monta uma lavadora é tão grande quanto a minha, porque se ele montar essa lavadora errada, ele vai gerar uma má experiência para o consumidor. E uma má experiência para o consumidor pode me gerar um recall muito negativo de marca. Então, todo investimento que nós estamos fazendo desse lado pode nos trazer um prejuízo do outro. Então, a gente mostra lá a importância dele, o quanto ele colabora para o negócio. E o como que ele quer ser percebido pelas pessoas, né? E orgulho de dizer, olha, trabalho na Avanc. A Avanc hoje tem um produto de excelência, faz o melhor produto do mercado, nós somos percebidos, e quando alguém vir da sua família ou próximo dizer, pô, tem uma lavadora da Avanc, realmente seu produto é muito bonito, tem muita qualidade, ele indiretamente vai sentir muito orgulho daquilo que ele está fazendo. Então é colocar propósito nas coisas. A parte financeira ela é muito importante para qualquer negócio, mas lá na Avanc a gente trabalha muito de colocar propósito em cada coisa e colocar as pessoas sempre no centro. Vocês foram contramão à região, né? A gente está nessa pegada e é diferente, também no que eu acredito a minha escola. Sim. Né, por ter trabalhado em outras companhias, foi como eu aprendi, e não só no Brasil, mas fora do Brasil, que fora do Brasil essa parte de cultura, de excelência já é desenvolvida há muitos anos, isso não é uma coisa nova para nós, está ganhando muito mais força nos últimos anos, né, e está dando certo, as pessoas estão gostando, aí você observa, as pessoas querem o novo, querem fazer o novo e se identifica com o novo. Sim. Mas precisa ter oportunidade. Eu falo que vocês estão indo contra a maré, porque a gente está em Santa Catarina, né? Aqui está na cidade alemã, que a cultura é muito produtiva, é muito na linha, é só número, né? E isso é até uma dúvida que eu queria ver contigo, na tua gestão, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de inovação muito forte, tanto que a gente cresceu muito rápido. Sim. Então acredito que o crescimento desconfortável, que é um dos lemas que está ali atrás na sala de reunião, faz parte do nosso DNA. Só que
com esse crescimento acelerado, surgem diversas dificuldades. Uma delas é a padronização do que a gente controla. Por exemplo, as reuniões de trimestre, o que efetivamente a gente tem que controlar? Sim, as linhas finais, o quanto sobrou de caixa, o quanto a empresa rendeu e tudo. Tudo bem, mas o que mais que a gente controla? E isso sempre é uma discussão que a gente tem aqui dentro. Como que é essa tua visão sobre o que controlar, o que não controlar? Porque eu sei que se a gente quiser controlar também infinidade de indicadores, a gente acaba não controlando nada, né? Sim, é assim, volto a dizer, o mercado ele vem mudando muito, né? O que te trouxe até aqui não quer dizer o que vai te levar para frente. Então, a região, eu vejo também uma mudança na região. Eu sou novo aqui, eu não posso dizer tanto, mas assim, ainda existe um foco mais em olhar a parte números, né? Como está sendo a performance do negócio, participação de mercado, essas informações que são as informações duras, né? Mas quando você vai no âmbito do soft, você não vê habilidades, as pessoas não foram preparadas para ter habilidades de pessoas. Mas você observa um movimento no mercado, por quê? Porque nós estamos com dificuldade de pessoas. Então, se você não começar a trabalhar o elemento pessoas muito forte dentro da sua organização, seguramente pode ser que você vai deixar de crescer por não ter pessoas. Você vai ter máquinas, você tem prédio, você tem uma marca, mas você não tem pessoas para operar. E a gente observa isso muito aqui na região. Aqui nós temos pleno emprego. Então, como que eu atraio e retenho talentos? Realmente dando importância para cada um deles. Eles se sentindo parte do negócio. E eles se sentindo parte do resultado. Pode ser que no passado aqui, eu volto a dizer, eu não sei, o resultado era da direção ou do dono, né? Não, o resultado eu acredito que são das pessoas. Uma gestão colaborativa, ela é muito mais eficiente do que uma gestão única e exclusivamente analítica e verticalizada. Sim, então, é no que eu acredito e no que nós estamos desenvolvendo. E aí, obviamente, eu tenho que agradecer muito a família por acreditar nisso também, por mais que eles são daqui, eles têm a cultura daqui, mas eles entendem que o novo é que vai nos levar a caminhos melhores do que nós temos hoje. Sim. E isso faz um pouco, interliga com a história da empresa. Imagina, a Vank começou fazendo implementos agrícolas. Como quase todas as empresas. E depois foi fundição, a Vank foi fundição. E depois, na década de 60, entrou no mundo de lavanderia. Sim. Então, ou seja, uma empresa, e dentro da família tem a cultura de inovar para se manter vivo. Então, ou seja, isso é bom, tem que aproveitar aquilo que eu falo, dentro da cultura, as coisas boas e conectar com o que é novo, né? Com o que é novo para que a gente possa sempre ficar conectado com o mercado e não se desconectar. E aí eu observo, sim, companhias que deixam de trabalhar essa dimensão pessoas, elas começam a se desconectar do mercado. Você observa crescimento, decrescimento, mas o seu crescimento está muito mais conectado a uma melhora econômica do que propriamente iniciativa sua própria. Entendeu? Então, uma referência, o mercado esse ano de lavadoras é um mercado que ele vem caindo no primeiro trimestre versus o ano passado. A Vank, ela vem crescendo. Mas por que isso? É porque como a gente está se interagindo com o mercado, como nós estamos se comunicando, como nós estamos se comunicando externamente, internamente, né? Dando importância e sem perder o quê? A essência da companhia, essa facilidade de como fazer negócio, né? Não é porque nós estamos crescendo que nós temos que mudar como pessoas. Nós temos que continuar dentro dos valores que nós acreditamos. Então, tudo isso faz o resultado acontecer de forma natural, né? Aquilo que eu tenho um ditado,
tudo que você joga para o universo, Sim. ele preenche. Aí depende o que cada um está jogando. Sim, perfeito. A questão eu acho interessante porque a mudança de cultura, eu encaro ela como... A gente tem essas mudanças mais abruptas de cultura, né, a cultura woke, dentre outras. Não sou a favor, mas tenho meu posicionamento em cima disso, mas eu entendo que é necessário, porque parece que é como se fosse um elástico. A gente tem o tradicional e a gente tem essa cultura que estica muito para cá, mas não quer dizer que vai ficar aqui, que a gente sabe que não vai ficar aqui, mas pelo menos é como se fosse um elástico, ele estica e ele não vai voltar a seu ponto de origem, ele vai voltar para o meio. Então a gente deu um passo em direção a uma nova cultura, a um novo movimento. Então eu vejo que a evolução da cultura dentro dessas empresas se dá muito disso, e por isso se dá alguns extremismos, que parece que é um movimento natural das coisas, que não, as pessoas parece que tentam levar lá para o outro lado do extremo, mas parece que é um movimento natural para que não seja o extremo, seja o meio. Não. Né? Que a gente consiga dar um passo nem o mais. extremo é bom, né? Nem de um lado, Sim. nem do outro. Sim, perfeito. Eu acho que a gente tem que buscar a zona ali de ponto de equilíbrio, né? E saber separar as coisas. Sim. Profissional é profissional, performance é performance. Sim. Né? Lá a gente tem essa questão, meritocracia. A Sim. gente tem já o que esse conversa trabalho. Um pouco mais com uma cultura um pouco mais... É meritocracia, mas meritocracia sempre olhando, cuidando das pessoas, entendendo as pessoas, né? É importante esse equilíbrio das peças. Não Sim. é uma coisa só ou outra. Nem céu, nem inferno. Sim. Então Sim. a gente busca equilíbrio de como construir essa cultura de excelência, podendo abraçar e gerar valor, e que as pessoas entendam que isso é um negócio, e um negócio que tem que gerar resultado. Né? Ela não está aqui simplesmente para... ela tem que gerar resultado, e esse resultado transcende, não é um resultado que nós falamos só em resultado para os acionistas. Obviamente esse é muito importante, né? Mas também, para a gente olhar perenidade dentro do negócio, a gente tem que ter um impacto e gerar esse ponto de equilíbrio, esse valor para as famílias, né? Para os clientes, para a sociedade. Então a gente olha todo o universo e tenta ter esse ponto de equilíbrio, se posicionar como uma marca que realmente é uma marca que, tanto o lado A como o lado B, que se conecta com os nossos valores, os nossos princípios, adiante. Até para a gente encaminhar para o final, esse comitê que vocês, esse movimento que vocês fizeram de rebranding, provavelmente vocês formaram um comitê para cuidar desse movimento, que são, não sei se foi feito ou não também, mas como que vocês fazem para não barrar a inovação dentro da empresa? Porque então, empresas maiores geralmente têm esses microfeudos, essas defesas de essa é a parte boa da Vank. Nós somos uma empresa bem enxuta. E eu tenho uma forma de liderar que, para você ter uma ideia, eu não tenho uma sala. Eu sento com todo mundo. Né? Porque eu acredito na colaboração participativa e me conecto com todos os colaboradores, e a porta está sempre aberta para conversar e buscar um novo. Então, na verdade, essa parte de inovação, o comitê foi mais eu liderando junto com o conselho e nosso departamento de marketing, né, que tem um papel fundamental nesse rebrand. Então foi essa triangulação que liderou, tá? E aí, falando da organização, como nós temos uma organização bem enxuta, obviamente foi descer esse conteúdo, essas informações para os nossos gestores e posteriormente para os nossos demais colaboradores. Então, nós não tivemos comitê, mas qual que é a parte nova? Agora a gente tem um comitê de inovação, que veio a segunda. A gente vai se organizando conforme também vai sentindo as dores do crescimento, as dores do desenvolvimento. A gente não dá um passo antecipado, porque pode nos custar muito. Então a gente crescemos, se organizamos.
podemos crescer em termos de marca, de posicionamento, ou de mercado, ou de vendas, né? Mas essa é a nossa metodologia lá. Então, agora a gente tem um comitê de inovação, e como eu comentei, nós temos um comitê de digitalização, porque eu quero digitalizar cada vez mais a empresa já está indo nesse caminho, então nós vamos digitalizar bem a Vanke nos próximos anos. Então a gente montou um comitê esse ano de digitalização para trabalhar, mapear todo o status quo da companhia, ver onde nós temos gargalo, onde a parte é muito operacional repetitiva, e começar a trazer inteligência artificial, digitalizar mais e mais processos, aquilo que ainda nos falta. Para quê? Para que a gente possa ter crescimento de escala sem ter um aumento de custo em linha com esse crescimento de escala. Tá? Porque geralmente as companhias, quando crescem, ela passa daquele ponto, né? Elas começam a crescer, mas elas não observam que o seu custo operacional está crescendo igual ou maior. Então a gente acompanha sempre essa métrica, nosso crescimento está acontecendo e o que está acontecendo com o nosso crescimento operacional. Então ele tem que estar sempre menor do que o nosso crescimento. E como nós medimos isso também? A gente tem, isso eu aprendi na empresa alemã que eu trabalhei, que a gente mede venda por colaborador. E qualquer investimento a gente olha aquele indicador e fala quanto esse colaborador vai agregar para o nosso negócio, quanto ele vai trazer de valor para o nosso negócio. Pensando no momento ou se ele vai trazer no futuro. Vai entrar como investimento? Legal. Então a gente olha muito a venda por colaborador. Então a gente mede isso e ali a gente é um dos indicadores para tomar a decisão. Receita total não é o único. Dividido... Receita total dividido por número de colaboradores. E não importa se é o cara que está limpando a fábrica ou se sou eu, entra todo mundo. Na subdivisão para formar um ticket. E aí vai dar aquele ticket e a gente fica acompanhando isso a cada 6 meses para ver como que está o nosso crescimento. Muito bom. Tá? Então isso é um indicador que nos ajuda a tomar a decisão de vamos fazer esse investimento ou não. E aí, voltando um pouquinho nessa questão, a gente tem esse comitê, 3 comitês extremamente estratégicos. É esse de inovação, né, para a gente buscar novos negócios, internamente e para fora também, com esses 2 olhares. Digitalização, que a gente quer deixar a empresa cada vez mais digitalizada, leve, uma empresa realmente enxuta, que cresce, fluida. Eu acredito que empresa do futuro próximo são empresas cada vez mais dinâmica e veloz. Aquela excessos de burocracia, eu não acredito. Ela faz a empresa ficar pesada e essa empresa pesada ela demora para tomar decisões, e essas demoras perde negócios. E aí nós vamos ter o outro comitê, que são pessoas que eu comentei, que a gente vai fomentar mais e mais a questão do desenvolvimento de pessoas. Por que isso? Porque nós queremos ser uma companhia reconhecida na região, tanto aqui como no Nordeste, uma companhia jovem, inovadora, com tradição, e que retém e quer pessoas que queiram falar assim, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu gosto de todo esse ambiente. Esse ambiente é um ambiente que se conecta, que faz sentido para mim. Porque no final, olhando para gerações futuras, eles olham muito isso. O ambiente organizacional é muito mais importante do que remuneração, entre outras coisas. Então a gente está preparando a companhia para ficar mais jovem do que nunca e para que as futuras gerações possam seguir se desenvolvendo ela. Vocês podem ter um slogan que é somos jovens por mais tempo. Somos jovens. Boa, gostei. Gostei. E essa eu pergunto muito sobre esse quesito, inovação, digitalização e resistência, porque é o que a gente vive, né? A gente trabalha diretamente com indústrias e se a resistência não vem de cima, a resistência vem desses feudos criados. A gente acredita muito, a gente estava com um projeto agora para tentar implantar squads, fazer com que pelo menos as partes administrativas da empresa trabalhassem no formato de squads, para conseguir dar mais velocidade. A gente viu que o desenvolvimento que a gente fez rápido de alguns projetos foi porque tinha tomadas de decisões muito rápidas e a correção muito rápida. Só que isso veio por uma característica de ter pequenos grupos. Nunca eram pequenos grupos de trabalho, que seriam esses squads.
a gente não tinha um setor com 50 pessoas. Não, a gente tinha um setor, um grupo. Então, tem um exemplo legal que a gente faz na Vank, perdão. Tem esses comitês têm as lideranças, eu até brinco com eles, falo, vocês são o CEO do comitê, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Aí eu tô do outro lado, eu tô do outro lado da mesa para te ajudar. Sim. Né? Mas o que eu vejo, e aí pode ser um pouco daquilo que você comentou, né, da região, é a questão de você dar liberdade para as pessoas fazerem. Dá espaço. Eu observo isso. Sim. Na Vank está sendo um trabalho. Não, ele é o protagonista agora. Todo mundo aqui não é o protagonista. Ele é o protagonista. Envolver para engajar. Para quê? Para que ele tenha um engajamento e se sinta empoderado. Uhum. Então, a gente vê que isso é um tema que a gente precisa melhorar muito. E as pessoas também precisam querer, né? Tem pessoas que não querem ser empoderadas, mas a gente vai entender de forma natural e através de feedbacks. Mas a gente observa que tem um espaço enorme para a gente crescer dentro da Vank, eu observo dentro da região com essa questão de empoderamento. Com esses grupos de trabalhos empoderados, nós vamos tirar bons resultados. Não importa se é na Vank ou onde mas seguramente saem bons resultados. Porque a região aquilo que você comentou, é uma região que é muito difundido e assim, aqui você vê o empreendedorismo realmente funcionar no Brasil, que às vezes é difícil, né? E as pessoas gostam de empreender, querem empreender. Então, se você coloca o elemento protagonismo, né, empoderar a essas pessoas, obviamente assistindo e apoiando ela, para ela conseguir prosperar dentro do que ela está trazendo de propostas e que faça sentido para a organização, nossa, é uma receita perfeita. Mas isso precisa ser trabalhado, vaidades, alguns elementos. Sim. O ego. Exato. O querer ser amado por todos. Isso, exatamente. E se a gente trabalha nesse sentido, a gente tem muita coisa boa para tirar da região. Porque aproveitar aquilo que eu falo que nem a cultura, tem muita coisa boa na região, que é muito desenvolvido, e tem coisas que precisam ser desenvolvidas e faz parte. Essa conexão eu acredito muito. A visão de São Paulo sobre nós é que a gente é quadrado, né? Mas também respeitam a gente porque a gente é muito bom produtivamente. A gente é muito bom em construir coisas boas. Sim, é isso construir aí. Bons produtos, construir excelência. Serviço. Então a gente eu vejo que a gente é um estado de valor agregado. É isso. Né? Então não é à toa que tu vê negócios como o nosso aqui que cresceram muito rápido e querem continuar evoluindo, e eu tenho essa característica. Eu vejo que muitos outros empresários e sucessores que estão perto da gente falam assim, cara, eu não estou pronto para gerenciar a empresa daqui a um ano. E o que eu não sei? E a gente fala isso abertamente, eu não tenho problema com isso de ter pedido dica, do que tu controla de indicador, porque a gente tem que aprender, a gente tem que ter esse ciclo de evolução contínua, e eu vejo muito isso agora aqui. Eu acho que a gente tende aqui nos próximos anos a gente é um dos estados mais estáveis, né? Sim. Mas a gente tende a dar um salto bem grande em quesito economia, porque as novas gerações que estão vindo estão trazendo muito essa tradição detrás de excelência, de valor agregado, de sermos... a gente é muito... Não é a qualquer custo as coisas, não, é aqui, crescemos aqui, agora vamos dar mais um passo, isso. mais um passo. De forma consistente. De forma consistente. Isso é da cultura alemã, né? A gente tem que ter consistência no negócio para ter perenidade. Não adianta fazer a qualquer custo. Sim. Não faz o menor sentido. Por isso que muitas companhias, como você comentou, elas deixam de existir num ciclo máximo de 5 anos, né? Abre um CNPJ e fecha no máximo em 5 anos. Porque... E aí entra um dado legal, interessante, que é 80% das empresas que abrem, que são empresas com traço inovador, dentro desse grupo de empresas que fecham, acabam não fechando, se não me engano era isso que eles comentavam. 80% das empresas que abrem, que têm traços inovadores, não fecham. E enquanto a curva típica de empresas que são empresas tradicionais, que abrem
e são tradicionais, não, eu quero só focar também no meu, eu tenho que fazer um pão, mas fazer um pão muito bem feito, e é o pão, e é o pão, e é o pão, acabam, acho que se eu não me engano, 20% sobrevivem, mais ou menos. Eu trouxe esse dado, inclusive, na última imersão, de como empresas inovadoras tendem a ter mais longevidade nos negócios, né? E a inovação, inclusive, que eu tenho de discussão em alguns conselhos, a inovação, às vezes, é trazer bons rituais para dentro da empresa. Inovação, isso é um bom ponto. Inovação, às vezes, é você buscar fazer melhor do que você estava fazendo antes. Sem inventar a roda, porque muitas vezes, quando você traz essa palavra inovação, fala, nossa, nós temos que mudar tudo. Não necessariamente, né? Pode ser também, mas primeiro vamos olhar para dentro de casa o que nós podemos inovar para poder melhorar, e depois, com isso, a gente começa a olhar para fora para trazer outros elementos que vai suportar, né, esse conceito de inovação e essa essência de inovação dentro da companhia para até virar uma cultura. Perfeito. Né? Quando virar uma cultura vai ser uma coisa muito natural, porque o mindset das pessoas vai estar voltado para sempre buscar inovação. Mas é isso, eu acredito muito, eu acredito que a experiência do estado aqui, de Santa Catarina em específico, tem muita gente boa, muita gente com muita experiência, com esse toque de modernidade, de inovação, tem muita coisa boa para a gente tirar, entendeu? Concordo. E aquilo, quem faz são as pessoas, né? E usando o que cada um tem de melhor e cada um entendendo isso e sabendo como colaborar, que aí entra na gestão colaborativa, só sai resultado bom. Legal. Eu tenho duas perguntas para fazer para a gente encerrar, que são perguntas padrões que a gente faz, mas antes queria comentar, não sei se tu já chegou a ver a gestão por competências. Eu acho um assunto super interessante para se estudar. Quem me falou sobre a gestão de competências foi o Léo da Tecnoiso, que é uma empresa que tem uns, se eu não me engano, 25, 30 anos, né, já? Mais ou menos isso daí. Que para de olhar para as pessoas como júnior, pleno e sênior e começa a fazer gestão a fundo do que é uma competência específica para aquele cargo. E eu demorei um pouco para entender, e eles têm uma planilha que eles têm, por exemplo, 500 habilidades dentre soft skill e hard skill ali dentro, subdivididas, e tu, eu sou uma pessoa que entrei na empresa, tu olha aquilo lá, e eu sei que eu tenho 10 dessas competências, tu pede para fazer uma prova de validação das competências. E cada prova que tu faz, que tu valida uma dessas competências, tu passa na prova e valida ela, que é uma competência correlacionada ao negócio, tu ganha um aumento. Daí é onde surgiu a ideia de gestão por competências. E tu parou de setar a ideia de que é júnior, pleno ou sênior, ou pessoas que são júnior, só que pessoas plenas, só que entregam de formas absurdamente diferentes, mas ganham a mesma coisa. Isso gera conflito dentro da empresa. Então, com a gestão por competências, tu tira, não, tu fez a prova, tu tem essas competências específicas que as pessoas têm, então eles conseguiram criar isso dentro do próprio negócio. Nós implementamos o conceito de PLR, e o nosso conceito de PLR ele está estruturado sobre o Nine Box. O que é o Nine Box? Acho que você conhece. Ele entra em competências, né? Mas aí entra também tanto o hard como a soft, e aí a gente alinha toda a organização ao orçamento, o nosso budget, né? E aí também a parte do desenvolvimento dos soft skills que entra linkado à cultura, para suportar. Isso dá um peso, isso vai ter um peso cada um desses pontos, e esse peso vai dar lá um coeficiente. Esse coeficiente ele vai ser aplicado no PLR das pessoas, para que as pessoas trabalhem o desenvolvimento da cultura. E aí a gente consegue entender como cada gestor e até departamento ele está, né? Ele está satisfatório, ele excede as expectativas, né? Ele supera as expectativas, ele está abaixo dessa linha aqui, ele não entrega os resultados, aí você começa a fazer é um pouco alinhado nisso, é diferente, mas eu acho que meio que alinhado nesse sentido, mas a gente já liga com o PLR, por quê?
porque a gente quer bonificar, né, pagar aqueles colaboradores que realmente têm alta performance. Sim, perfeito, perfeito, muito bem. E para a gente encerrar, se essa pergunta eu acho muito boa, que ninguém está preparado para ela. E se tu pudesse voltar 28 anos atrás, quando tu estivesse iniciando a carreira para se tornar executivo, estivesse frente a frente consigo mesmo, qual seria o conselho que tu daria para ti de 28 anos atrás? Olha, essa é uma boa pergunta, mas vamos lá, o que eu daria de conselho para mim mesmo é escute melhor os mais experientes, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem uma mentalidade que sabemos tudo. Escute melhor, né? Escute bem as pessoas com mais experiências e tenta traduzir isso em desenvolvimento e resultado para você. Eu acho que tem coisas muito boas que eu fiz, mas às vezes faltou escutar um pouco a experiência. Então, a experiência faz a diferença, por quê? Porque as pessoas já passaram por caminhos que ainda você vai passar. E uma coisa é fato, as histórias se repetem. De diferentes formas se repetem. O que a gente tem que ter é a capacidade de se adaptar e inovar para passar por determinados momentos, mas tendo conselhos, escutando conselhos e absorvendo eles e transformando isso em resultado, é o que eu faria de diferente. Muito bem. Mas entendo também que os hormônios do jovem estão muito acelerados e ele quer fazer o quanto antes, Sim, né? sim. Entregar o quanto antes o resultado, ser conhecido como antes. Então, eu vim de uma geração que a minha escola era uma gestão mais de resultado, olhar os números, como a gente estava discutindo. Ao longo dos anos que eu fui entendendo e o mercado foi mudando, essas multinacionais lá fora foi mudando por uma gestão de participativa, de cultura de excelência, e isso obviamente veio com essa formação que eu tive. Então uma coisa que também eu fui me formando e aprendendo, mas não foi a minha escola quando eu comecei a trabalhar. E eu observo hoje, se for nesse caminho, escutando conselhos, e eu trabalho para isso, porque eu falo assim também, um líder, para ser reconhecido, não é por resultado, e sim pela quantidade e a capacidade dele formar pessoas, né? E as pessoas estão em posições de liderança em diferentes organizações, ou até dentro da sua organização, crescendo junto com você, é o maior reconhecimento, ver as pessoas bem, as pessoas se desenvolvendo e você se desenvolvendo junto com elas. Perfeito. Então, eu escutaria um pouco mais os conselhos. Que entra no que eu te disse ali na entrada, que para mim foi muito bom me conectar com a indústria. Que eu comentei, porque a gente tinha esse senso de inovar, a gente é naturalmente... E acelerado, né? A gente é bom com isso, pô. Mas quando a gente teve o contato com a indústria, aquelas primeiras frustrações de que, pô, eles não aceitam o que eu falo, né, eles não ouvem, é uma coisa tão boa. Eu comecei a entender, não, peraí, tem coisas que eu não tô vendo ainda e tá tudo bem. Não. Então, vamos ouvir o que... Daí a gente começou esse processo de nos aproximar mais. Hoje eu tenho pessoas que são mentores maravilhosos, assim, que trazem essa questão da maturidade, do ouvir, de entender que eu não vou estar pronto daqui a um ano para gerenciar o momento. Independente também da idade, da experiência, nós nunca vamos estar pronto. O que nós temos que ter é um mindset que sempre queremos evoluir, né? Sim. O ser humano é uma espécie que sempre evoluiu, então as pessoas que têm essa mentalidade, um mindset de evolução, ela sempre vai buscar aprender. Então você pega gerações como a minha, ou até passada a minha, às vezes tem dificuldade com a inovação, entender o que é inovação, esse mundo novo que nós estamos vivendo. Pô, o pessoal nasceu no mundo offline, nós estamos no mundo online, né?
Então nós passamos por uma revolução muito grande, onde as informações, né, principalmente no mercado da indústria, elas demoravam muito para chegar, os mercados demoravam muito para mudar. E aí, com a chegada da internet, o que aconteceu? Nós começamos a ter um excesso de informação muito fácil, e os mercados começaram a mudar muito rápido, e as pessoas se adaptar muito rápido. Ou você se adapta para se manter vivo, ou vai deixar de existir, como deixou de existir várias companhias. E aí nós vamos agora passar pela terceira revolução que já começamos, que é com a inteligência artificial, que vai acelerar ainda mais esse processo. Sim, que a gente não consegue nem compreender o tamanho da... Então, o que eu penso para mim para o futuro é, eu tenho que seguir essa tendência e aprender com as pessoas mais jovens, porque eles já nasceram nesse mundo. Então, a combinação, aquilo que eu sempre comentei, né, a combinação da experiência que eu tenho, desses processos de evolução, entendendo que isso é claro, que acontece, faz parte do negócio, entendendo que está vindo um novo, muito forte, buscar pessoas que têm mais conhecimento do que eu nisso, junto com os conhecimentos, eu acredito na fórmula perfeita para ter bons resultados. Muito bom. Né? E desenvolver grandes negócios, independente de onde nós estamos. Sim, muito bem. E se fosse dar um conselho para um executivo que nos ouve, a maioria são no mercado B2B, são da indústria, qual seria esse conselho? Olha, o conselho que eu dou para os executivos é que a gente precisa estar sempre atento às mudanças, né? Trabalhar de forma mais participativa, colaborativa com a gestão dentro das organizações. E realmente, né, muitos falam e acaba sendo um pouco discurso, mas na prática ter protagonismo aos colaboradores. É eles que fazem a diferença, é eles que fazem o dia a dia e é eles que ajudam nós, executivos, a entregar os resultados que nós precisamos. Na verdade, nós, como executivo solo, sem eles, não conseguiríamos estar aqui. Obviamente a gente tem a nossa experiência, a nossa visão de negócio, que cada um tem a sua habilidade, as habilidades são distintas. Então, o conselho que eu deixo tente entender o máximo possível a habilidade de cada um dos gestores para ver se faz sentido para a sua organização. Se faz sentido para a sua organização, dê protagonismo a isso, que o resultado vai acontecer. Muito bem. Frank, queria agradecer a presença. Parabéns pela visão de inovação. Acho muito bom, belíssimo para a indústria essa visão, começar a trazer essa visão de branding, de marca, de conceito, que são coisas que a gente não vê tanto. A gente vê uma visão muito mais industrial, como a gente mesmo comentou, mas conseguiu revolucionar isso, trazer e provando que vocês dobraram de tamanho aí nos seus 3 primeiros anos de gestão e tem muito mais coisas pela frente. Então, parabéns e obrigado pela troca. Obrigado a vocês pelo convite e foi muito legal o bate-papo aí e poder contribuir um pouco aí com o que a gente está fazendo. Muito bem. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!